Meu nome é Luiz Gustavo Tardem, sou advogado, professor de Direito Processual Civil e hoje, nessa videoaula, falaremos sobre o princípio da responsabilidade do exequente pelos atos da execução. Como que esse princípio está posicionado no Código de Processo Civil e também a aplicação prática dele bastante importante para a gente. Em primeiro lugar, a execução civil, seja ela o cumprimento de sentença do título judicial ou a execução de título extrajudicial, ela implica no atingimento do patrimônio do devedor. Se nós pensarmos numa execução de quantia certa, por exemplo, o executado ele vai ser citado para pagar o débito no prazo de 3 dias, artigo 829, e se ele não efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, haverá penhora, artigo 831, a avaliação, artigo 870, e os atos de expropriação 876 seguintes, que pode ser a adjudicação de bens, a alienação por iniciativa particular ou alienação judicial, enfim, a expropriação de bens, ela, de certa maneira, ela expropria, ela tira a propriedade dos bens do devedor, aliena para o fim do pagamento do credor. Ou seja, o patrimônio do devedor ele é atingido na prática justamente para solucionar a crise de adimplemento, porque ele não queria pagar o valor da obrigação. Ocorre que, no mesmo momento em que possa haver os atos de expropriação em uma ação de execução, nós podemos, paralelamente, termos os embargos à execução. E se os embargos à execução do devedor forem julgados procedentes para declarar a inexistência da obrigação, é certo afirmar que o executado sofreu um atingimento indevido no seu patrimônio. Aqueles bens que ele perdeu de maneira injusta, porque a obrigação já estava adimplida, houve erro dolo coação e ele conseguiu ter êxito nos embargos à execução. O executado, então, ele tem o direito de ter uma reparação dos danos que ele sofreu? Sim, da mesma maneira que o exequente tem o dever de reparar o dano em razão da execução injusta, senão estaria acontecendo um enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, tanto por princípio como por regra, lá no artigo 884 do Código Civil brasileiro. Então, o princípio da responsabilidade do exequente pelos atos da execução, ele justamente coloca o exequente como responsável a indenizar os danos causados ao executado pela efetivação de um cumprimento de sentença, de uma tutela provisória ou de uma execução de fazer no fazer, de entrega de coisa, de pagar quantia. A doutrina aponta o princípio da responsabilização do exequente como uma adoção da teoria do risco do proveito. Aquele que lança a mão dos atos da execução, ele se torna responsável pelo dano causado. Por isso que, na advocacia, quando o cliente chega no escritório muito sedento, querendo muito uma tutela provisória de urgência, uma tutela antecipada para parar a atividade do réu, ele quer aniquilar com aquela situação do demandado, eu sugiro que a gente coloque no contrato de prestação de serviço ou peça para o cliente assinar uma declaração de ciência de que se essa tutela provisória concedida, ela for posteriormente revogada porque o pedido foi julgado improcedente, ele fica responsável pelos danos causados ao executado. Eu pego essa declaração, deixo ela arquivada, coloco na rede do escritório para no futuro mostrar para o cliente caso isso venha a acontecer. O próximo passo nosso agora, entendendo que o exequente responde pelos danos, o próximo passo é verificarmos em nossa legislação, no Código de Processo Civil, onde que está a regra, ou estão as regras da responsabilidade do exequente pelos danos causados ao executado. Vamos analisar os slides que eu trouxe para vocês? Então, o princípio da responsabilidade do exequente pelos atos da execução, nós temos essas regras em 3 partes do Código. A primeira delas é dentro das tutelas provisórias. Parte geral, livro 5, entre os artigos 294 e 311.
O 302, ele é expresso, estou olhando aqui na tela junto com vocês, que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Foi aquele exemplo que eu dei. O autor propôs uma ação condenatória, uma ação para condenar em uma obrigação de fazer ou de não fazer. O juiz concede a tutela provisória de urgência porque presentes os requisitos do artigo 300, a atividade do réu ela é paralisada, a construção de um prédio, por exemplo, porque o vizinho propôs uma ação entendendo que tinha irregularidades e, ao final, os pedidos do vizinho foram julgados improcedentes. O autor ele se responsabiliza pelos danos causados pelo tempo que a obra ficou parada, restituição do valor aos clientes que compraram o apartamento. Podemos ter também a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários que estavam lá parados, despesa de manutenção daquela obra. Olha, pode dar um problemão danado se eventualmente a tutela antecipada for revogada, e tem o julgado do STJ a respeito para mostrar em instantes. Um outro ponto, uma outra regra do 520. O 520, nós ainda estamos, agora nós estamos na parte especial do Código, no livro 1, cumprimento de sentença, e dentro do cumprimento de sentença provisório, quando cabe, Gustavo, cumprimento de sentença provisório? Diante de uma decisão do juiz ou do tribunal atacada por um recurso desprovido de efeito suspensivo. Por exemplo, o acórdão do tribunal que está atacado por um recurso especial, por um recurso extraordinário, em que o recorrente tem que pedir o efeito suspensivo porque ele não tem, artigo 1029. Se nós efetivarmos esse acórdão ou essa decisão interlocutória e atingir o patrimônio devedor e posteriormente o recurso for provido e reformar, artigo 520, inciso 1º, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Por isso que, tanto no artigo 520, inciso 4, não está citado não, mas vocês vão consultar o inciso 4, como lá nas tutelas provisórias, que começa no 294 e vai até o 311, o juiz pode, ao conceder uma tutela provisória ou no momento da expropriação, no cumprimento provisório, aqui no 520, exigir a prestação de caução por parte do exequente. Para que serve a caução? A caução é justamente um patrimônio que o exequente deixa disponível no processo para o executado ter bens para reparar o dano que ele sofreu se a tutela antecipada for revogada ou se o recurso contra aquela decisão for provido para reformar a decisão e extinguir e anular aquele cumprimento provisório. Uma outra regra, já agora na parte especial do Código, livro 2, processo de execução, é o artigo 776. O artigo 776 ele está dentro do processo de execução, ele também estabelece que o exequente ressarcirá ao executado os danos que ele sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar extinta no todo, em parte, a obrigação que ensejou a execução. A gente pode pensar, por exemplo, em uma execução, ação de execução de entrega de coisa com base em título executivo extrajudicial. O procedimento está entre os artigos 806 e 813. O executado ele é citado para entregar a coisa no prazo de 15 dias, sob pena de multa, o juiz pode arbitrar a multa. Ele entrega, vamos imaginar que ele entrega 1000 sacas de café. Ele faz a entrega, posteriormente ele opõe os embargos à execução e nos embargos à execução ele consegue uma sentença que declara essa sentença que a obrigação de entrega não existia. E essa sentença transita em julgado, então ele pode usar o artigo 776 para reparar o dano que ele sofreu em relação a esse exequente. O STJ, tenho aqui um julgado, uma ementa, eu vou pegar o item 3 dela, nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos do processo. Então, pessoal, agora eu volto aqui com vocês com a parte final do vídeo. Como que o réu que sofreu as consequências de uma tutela antecipada, teve seu patrimônio atingido ou executado em um cumprimento de sentença ou em uma execução,
cujos embargos foram julgados procedentes, como que esse réu, esse executado que sofreram um prejuízo fazem para ter o dano dele reparado? Ele precisa, Gustavo, propor uma ação de reparação de dano? Não. Como eu coloquei lá no artigo 302, parágrafo único do CPC, e no julgado do STJ, basta você voltar um pouquinho, a decisão que revoga a tutela antecipada ou a decisão dos embargos à execução, que julga os embargos procedentes e anula a execução, essas decisões tornam a obrigação de reparar o dano certa e exigível. Nós não precisamos que o juiz coloque na decisão: julgo o improcedente pedido, revogo a tutela antecipada e condeno o autor a reparar os danos ocasionados pela tutela antecipada. Não precisamos, nem faça embargos de declaração para ter esse provimento no dispositivo da sentença, porque é imanente, é íncito. Julgou improcedente o pedido, a tutela antecipada está revogada e o autor tem a obrigação automática de reparar os danos. E como então, Gustavo, que eu faço para apurar os danos? Como coloca o 302, parágrafo único, eu vou instaurar no mesmo processo a liquidação de sentença. A liquidação está entre o 509 e o 512. A liquidação ela pode ser pelo procedimento comum ou por arbitramento. Eu vou ver o que é o mais adequado. Então, instauro a liquidação de dano, o procedimento de liquidação de sentença, apuro os danos na liquidação. Quando o juiz homologar o valor dos danos e essa decisão transitar em julgado, aí eu vou fazer o cumprimento de sentença contra o exequente que me causou o prejuízo. Eu brinco nas aulas falando que o executado vai executar o exequente. E é isso mesmo. Se o exequente intimado não pagar o valor do dano que foi apurado no prazo de 15 dias, 523, multa de 10%, honorários de 10%, penhora, avaliação e expropriação, cuja penhora poderá recair sobre aqueles bens que foram dados em caução. Por isso que é importante o juiz arbitrar caução no momento da expropriação ou quando ele concede uma tutela provisória. Ok? Então, Gustavo, para finalizar aqui a aula, o réu teve contra si uma tutela antecipada que ele tirou o valor de R$100 mil. Ele pagou R$100 mil, estou dando aqui um exemplo, para o autor da ação. E ao final, o pedido do autor foi julgado improcedente. Eu preciso de liquidação de sentença nesse caso? Não. Se o dano que eu sofri foi um dano de R$100 mil, eu já posso, com base naquela sentença, que é o meu título executivo judicial, que tornou a obrigação de reparar o dano certa, já fazer o cumprimento de sentença contra o autor da ação, atualizando o valor do débito. Eu vou atualizar o valor do débito, artigo 524, e vou requerer que ele seja intimado nos termos do 523 para pagar no prazo de 15 dias sob pena de multa de 10% e honorários de 10%. Ok? Então, fica aí essa videoaula sobre responsabilidade do exequente pelos atos da execução, para nós termos cautela ao pedir a tutela provisória ou propor a execução e, na condição de executado, sabermos como reparar o dano. Ok? Se você gostou, peço aí que você se inscreva no canal, clique no símbolo do gostei e para que a gente gere mais engajamento e possa fazer mais vídeos. Obrigado, pessoal.